Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bom, sou o professor Alisson. Estamos aqui para dar início à disciplina de transferência de calor e massa, beleza? Então vamos lá? Pois bem, na disciplina de transferência de calor e massa, antes de apresentar o conteúdo, certo? Que a gente está propondo aqui passar para vocês, vamos primeiro falar um pouco sobre mim, certo? Bom, eu sou graduado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Federal do Maranhão, tenho mestrado também em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Uberlândia, doutorado também em Mecânica pela UF e o meu pós-doutorado também em Mecânica pela UF, certo? Minha área de pesquisa principalmente envolve problemas, certo, de transferência de calor. Caso vocês tenham curiosidade em saber um pouco mais sobre, né, a minha carreira acadêmica, minha área de pesquisa, minhas publicações, vocês podem estar me procurando no currículo Lattes ou em alguma plataforma que vocês mais, né, conheçam. Bom, e a disciplina de transferência de calor em massa? O que nós vamos estudar durante essa disciplina? Bom, vamos, né, iniciar o estudo falando sobre os principais fundamentos, certo? Que regem o fenômeno de transferência de calor. Em seguida, vamos falar um pouco mais sobre os fenômenos de condução de calor em regime permanente. Depois, vamos abordar, certo? O que seria a condução de calor já em regime transiente. Vamos também falar sobre os processos que envolvem a convecção de calor, a radiação térmica, a transferência de massa e a transferência de calor envolvendo mudança de fase, certo? Esses conteúdos eles serão, né, abordados, né, da maneira correta e na medida, né, do necessário a gente vai estar sempre aplicando exercícios, né, para garantir, né, o aprendizado e como o nosso conteúdo vai ser, né, apresentado de forma remota, virtual, nós vamos também estar tentando, né, apresentar algumas formas de fazer simulações numéricas, certo? Em problemas principalmente que envolvem transferência de calor. Pois bem, falando em relação às aplicações, certo? De transferência de calor, bom, por que não começar falando sobre a principal máquina, certo? Quando a gente fala de engenharia, certo? A gente sempre, né, tende a pensar em motores, carros, aviões, mas que máquina, né, mais perfeita que não a do ser humano? E por que não falar que os processos que envolvem transferência de calor, eles, né, podem ser sim analisados dentro do corpo humano? Então, é o que a gente percebe aqui nessa ilustração, que, certo? O estudo de transferência de calor, ele pode sim ser aplicado, por que não, em corpos, certo? Analisar, por exemplo, possíveis problemas no corpo humano, isso talvez possa, né, sim ser possível através de uma inspeção térmica, porque, por exemplo, quando uma pessoa tem algum tipo de problema, geralmente esse problema ele pode ser precocemente detectado pela febre, por exemplo, e, na verdade, isso é nada mais ou menos que um processo, certo, de termorregulação que acontece dentro do corpo humano, que é nada mais, nada menos que um processo de transferência de calor, que pode se envolver todos os mecanismos que a gente vai estudar aqui, tanto a condução de calor, tanto a convecção de calor, quanto a radiação de calor, envolve, certo, uma possível detecção precoce de alguma doença dentro do corpo humano. Tanto é que essa imagem que vocês estão vendo aí é uma imagem capturada por uma câmera termográfica, onde a tecnologia ela se baseia, né, principalmente no fenômeno de radiação térmica. Bom, é lógico que quando a gente estuda algum conteúdo dentro da engenharia, a gente está, né, principalmente pensando na aplicação nas indústrias. E sim, os processos de tratamento de calor, eles são sim, né, em muitos casos, ou na maioria dos casos, aplicados dentro da indústria. Máquinas, certo? Fornos industriais, motores. Então, tudo que, né, envolve atrito vai gerar calor, por exemplo, certo? E muitas vezes inspeções mecânicas, por exemplo, você tentar
prever uma possível falha no motor devido a excesso de vibração ou atrito, muitas vezes a manutenção preditiva nesse caso ela pode ser aplicada através de uma inspeção termográfica, por exemplo. Então os processos de transferência de calor, vocês vão sim ver diversas aplicações dentro da indústria. E por que não no meio, né, eletrônico? Será que uma placa-mãe como essa que a gente está vendo aqui agora, será que uma placa-mãe dessa não existem processos de transferência de calor importantíssimos? Claro que sim, certo? Esses componentes eletrônicos, os processadores, né, são componentes, né, que necessitam, né, de um arrefecimento para que o seu funcionamento ocorra da maneira, né, desejada. Então você percebe que a geração de calor que acontece dentro desses componentes, devido ao efeito Joule, necessita de uma dissipação de calor necessária para que, né, o equipamento não entre, né, em, por exemplo, curto-circuito ou se danifique. Então você percebe a presença de dissipadores que, por exemplo, vão auxiliar no aumento da convecção de calor. Fora a presença de coolers que a gente vê também, que vão auxiliar na convecção forçada, certo? Desse sistema. Então isso a gente também vai estudar, certo? No momento correto. E por que não aplicações domésticas, né? Então quando a gente pensa em estar condicionando alimentos dentro do refrigerador, a gente está, na verdade, né, tentando manter a temperatura, né, interna, né, nessa grande caixa, vamos dizer assim. E para que você consiga fazer isso, você tem, né, lógico, que ter um bom, né, sistema de refrigeração, você tem que ter um bom sistema de isolamento térmico para atingir, né, a temperatura necessária para que os alimentos, né, eles sejam mantidos da maneira correta. Vamos lá dar prosseguimento? Bom, falando, né, de transferência de calor, a gente pode estar comentando aqui rapidamente sobre os fundamentos básicos, certo? Que envolvem essa disciplina. Então, essa disciplina, geralmente, ela é estudada após o estudo da termodinâmica, certo? Onde a gente estuda, né, na termodinâmica as leis da termodinâmica, como, por exemplo, a primeira lei da termodinâmica, que vai analisar, né, como que a energia ela se comporta dentro de um sistema. Por exemplo, falando de sistema, se a gente avaliasse esse sistema que aparece na tela de vocês agora, uma garrafa, né, térmica que possui um café quente, certo? E, né, nessa ilustração é ilustrado que essa garrafa ela possui um isolamento térmico, certo? Então a tendência, certo? Após você colocar um café quente dentro dessa garrafa térmica com um bom isolamento, a tendência é, à medida que o tempo vai avançando, esse calor, né, e ser transportado, né, de dentro da garrafa para fora. Lógico que a quantidade de calor que vai ser transportada, né, de dentro para fora, se vai ser mais calor, se vai ser menos calor, vai depender do tipo de isolamento térmico. Bom, a termodinâmica, ela só vai analisar, certo, as quantidades de calor em um estado que você deseja analisar, inicial e um estado final, certo? Ela não vai conseguir te quantificar como que esse processo ele ocorre a cada instante de tempo. Então, por exemplo, se eu quiser saber, eu acabei de preparar um café quente e coloquei na minha garrafa térmica. Eu quero saber com que temperatura esse café vai estar daqui a 1 minuto, certo? A termodinâmica ela não te consegue te dar essa resposta. Já nos estudos de transferência de calor, sim, a gente vai conseguir quantificar, certo? Como que essa temperatura desse café quente vai variar com o tempo. Lógico, você precisa das equações corretas e das propriedades também corretas. Assim como nesse processo aqui, que a gente estuda bastante termodinâmica, um café, né, quente, com uma temperatura aí de 70 graus Celsius, muito quente, né, exposto a um ambiente frio, né, de 20 graus Celsius, nem tão frio assim.
Então, o processo de calor, né, ele se dá nessa direção, nesse sentido, certo? Lógico que o importante também quando a gente fala de calor é perceber que o transporte de energia térmica, ele sempre ocorre, né, de um ponto de temperatura maior para um ponto de temperatura menor. Então, nesse caso aqui, nunca que, naturalmente, a transferência de calor vai ocorrer do ambiente frio para o ambiente quente, certo? Nunca, nunca, nunca. Isso, né, viola, né, por exemplo, a segunda lei termodinâmica. Bom, e dentro dos fundamentos básicos de transferência de calor, a gente tem que mencionar os mecanismos, certo? De transferência de calor que a gente estuda dentro dessa área. Então aqui tem uma ilustração, né, bem doméstica de uma panela que possui água já fervendo, né, num forno, num fogão, por exemplo. Então, nesse exemplo aqui, nós temos, né, nós podemos observar os 3 mecanismos existentes de transferência de calor. Lógico, a gente vai estudar isso, né, mais na frente de maneira isolada, mas nós observamos a radiação térmica, ou radiação de calor, que ocorre, né, por exemplo, da chama até a superfície aqui inferior da minha panela. Nós temos, por exemplo, a convecção de calor, que vai estar movimentando, certo, as moléculas de água, por exemplo, dentro dessa panela. E nós temos a condução de calor, que vai estar principalmente, né, acontecendo aqui nessa estrutura, né, da panela. Lógico que esses mecanismos, eles não só ocorrem nesses locais aqui apontados pela figura, certo? A gente vai estudar mais na frente e vai ser capaz de interpretar bem melhor, certo? Esses mecanismos em quaisquer exemplos que a gente for, né, analisar. A condução de calor, de maneira bem rápida, a gente vai estudar isso nas próximas aulas, ela vai acontecer, né, principalmente em sólidos, certo? Lógico que ela pode acontecer, por exemplo, em fluidos, desde que ele esteja em repouso. E, né, garantir isso é bem complicado. Então, imagine uma barra, certo? Uma barra de metal, por exemplo, uma barra de aço, e você aquece ela aqui numa extremidade, certo? O que vai acontecer é que as moléculas, né, presentes aqui, o mais próximo dessa fonte de calor, elas vão começar a se agitar, certo? Se agitar, se colidir, a vibrar. E esses fenômenos, eles são, né, repassados para as suas vizinhanças. Esse transporte de energia térmica, ele acontece ao longo da barra, fazendo com que ocorra o processo de condução de calor ao longo da barra, certo? Lógico, a gente vai analisar isso mais na frente, um pouco mais. A convecção de calor, a gente pode observar em diversos exemplos, e a convecção de calor é considerado como sendo o transporte, certo, de energia térmica que acontece entre uma superfície e um fluido que se movimenta sobre ela. Então imagine que a gente tem, né, um gabinete de computador com diversas superfícies, né, a alta temperatura. E nós temos, né, ar escoando sobre essas superfícies. E o ar geralmente vai estar uma temperatura menor, certo? Então, quando acontece, né, esse contato entre um fluido com uma superfície e existe diferença de temperatura entre esse fluido e a superfície, vai ocorrer convecção de calor, certo? Observa aqui nessa sala também, certo? Essa sala aqui que tem um sistema de refrigeração, de circulação de ar. Então você consegue aqui perceber diversos, né, pontos onde há o contato entre o movimento de ar com superfícies. E se esses dois, né, corpos têm temperaturas diferentes, vai ocorrer transporte de calor por convecção. Ou aqui, né, um escoamento de um fluido sobre uma válvula. Então, se esse fluido aqui está com temperatura diferente da estrutura da válvula, também vai ocorrer troca de calor, certo? Entre esses dois corpos por convecção.
E quando eu falo que vai ocorrer troca de calor por convecção, não quer dizer que só vai existir convecção, certo? Geralmente, em qualquer problema que você for analisar, vai sempre estar existindo, né, um ou mais mecanismos de transferência de calor. Já a radiação é um fenômeno um pouco diferente, porque ele vai ocorrer através de emissão de ondas eletromagnéticas, certo? Sendo que para existir radiação térmica, basta um corpo estar acima do zero absoluto. Ou, né, por exemplo, a radiação térmica, ela é o único mecanismo de transporte de calor que pode ocorrer no vácuo, certo? E através do fenômeno de radiação térmica, por exemplo, é possível fazer análises termográficas, certo? Através de câmeras termográficas para você, por exemplo, inspecionar componentes eletrônicos e prever falhas, certo? Prever falhas em mancais, em motores, porque uma temperatura acima do padrão dos equipamentos pode ser um indício, né, de defeito desse equipamento. E você pode fazer essa análise de temperatura sem contato, simplesmente capturando a radiação térmica que a superfície emite. E como eu falei, para uma superfície emitir radiação baixa, ela está acima do zero absoluto. Ou, por exemplo, através também do fenômeno de radiação térmica, é possível fazer exames, certo? Termográficos em mamas para, por exemplo, para auxiliar na detecção precoce de tumores. A transferência de massa também vai ser um estudo, certo? Que a gente vai fazer nessa disciplina, mas de maneira bem rápida, para analisar como que a massa ela se transporta, né, em um meio, e também vamos analisar o transporte de calor envolvendo mudança de fase, certo? Bom, essa aula de hoje, ela teve o objetivo apenas de mostrar rapidamente os nossos conteúdos da disciplina, e a partir da próxima aula nós vamos entrar, né, nos tópicos de maneira mais, né, aprofundada, iniciando a próxima aula pelos fundamentos de transferência de calor. Encerro essa aula por aqui, espero que você tenha gostado, até a próxima. Valeu!